E aí, pessoal, hora de falar de polêmica, duas polêmicas, importantes polêmicas. A entrevista do presidente Romildo para o Sala de Redação, onde ele fala, inclusive, em possibilidade de falência do Grêmio e a polêmica envolvendo essa suposta reunião dos jogadores aí para sugerir baixa de salário. Eu recebi uma ligação de um jogadores e quero colocar para vocês aqui com um pouquinho mais de clareza, porque ontem nós fomos fundo e vimos que era uma grande mentira aquela suposta ação dos jogadores para diminuir salários, mas um deles me ligou e eu preciso vir aqui para fazer esse relato. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Polêmica, é só polêmica, são duas situações que geram muita confusão, muita também possibilidade de fake news, mas sobretudo em cima de informações pesadas, fortes e que mexem naturalmente com o futuro do Grêmio, né? A primeira, uma entrevista demorada, muito qualificada, como sempre, do presidente Romildo ao programa Sala de Redação, tradicional programa da Rádio Gaúcha, ontem, na sexta-feira, falando de uma série de situações e das dificuldades que o Grêmio vai enfrentar. Relatou dado por dado, número de ideia de inadimplência do quadro social, que o Grêmio imagina perder a receita na casa de 20%. Mas o que mais gerou, e as redes sociais ficaram tomadas dessa informação, foi quando o presidente disse que se o futebol não voltar até dezembro, nós teremos chance de falência do Grêmio. Naturalmente ele não se referiu ao Grêmio, ele fez uma relação mais geral, falando dos clubes brasileiros e da necessidade de se voltar a jogar, mas ele citou uma questão envolvendo o Grêmio. E nós sabemos que o Grêmio está longe de ser um dos piores clubes do ponto de vista administrativo e financeiro. O Grêmio está na frente de muitos clubes brasileiros. Então, obviamente, se criou aquela ideia de susto até, as pessoas deram um passo para trás para dizer, ué, como assim falir? Como falir Grêmio Internacional? Mas, na verdade, o que se tem que colocar, e é preciso que a gente faça essa avaliação, é que o objetivo é o futebol. Quando não tem o futebol, as coisas vão caindo, todos os passos, todas as pedras vão caindo, e a falência é a palavra da hora, né? Porque sem o jogo, sem o objeto final, o objetivo final de um clube de futebol, não tem por que ter o clube de futebol. Então, é natural isso. E a gente sabe que, infelizmente, as obrigações do clube elas seguem rigorosamente iguais. E aí as situações vão ganhando problemas e proporções muito maiores. E, naturalmente, foi uma forma também que o presidente encontrou de pressionar, de dizer o seguinte, olha, gente, vamos tratar de pensar nisso também, porque essa cadeia econômica também é importante e a gente precisa movimentar. A gente sabe, por exemplo, que o gauchão existem realidades muito diferentes. Grêmio e Inter têm a necessidade de jogar e os clubes do interior muitas vezes não têm tanta necessidade, porque muitas vezes o que causa a despesa para o clube do interior é exatamente o futebol, tem que montar um time. Vocês pegam, por exemplo, o exemplo de um clube de futebol que joga 3 meses, se não tiver o custo do futebol, ele vai lá ganhar com aluguel de estádio e tal, e não vai morrer. E isso, de fato, mexe mais com o Grêmio e com o Internacional e a necessidade de fazer essa roda girar. A outra polêmica do dia, ontem surgiu uma informação que a gente aqui colocou que não era verdadeira, sobre uma suposta reunião dos jogadores para diminuir os seus salários e ajudar os funcionários, enfim. E isso não é verdade, a gente já discutiu isso, mas eu recebi uma ligação de um jogador. De um jogador importante da dupla Grenal, e esse jogador falava que existe sim uma série de conversas entre os jogadores, principalmente os grandes jogadores, da necessidade de se entender o que está acontecendo com o mercado. Nada aconteceu, não existe nada formalizado, mas já existem as conversas entre eles para que algo seja feito. E aí algo seja feito para salvar o clube de futebol. O clube, na verdade, conceitualmente, né, falar dos clubes de futebol. Mas é uma situação que, ao menos, essa força da opinião pública, e também nossa aqui, causou nos jogadores uma desconfiança. Eu fui muito criticado por esse jogador que me ligou. Pô, César, assim tu tá
fazendo, nos botando contra o torcedor. Não, eu estou informando. Né? Na verdade, se eu dei a minha opinião para ele, a minha opinião é que é uma vergonha os jogadores não serem sensíveis nesse momento. Eu disse isso para ele. E ele disse que já existe essa sensibilidade, que os jogadores, de certa maneira, estão entendendo e algo vai acontecer. Eu vou ser o primeiro a vir aqui aplaudir, já estou dizendo, disse isso no telefone, vou dizer agora, vou ser o primeiro a aplaudir. Nesse momento, eu não vi nada. Eu vi todo mundo se mobilizando, eu vi todo mundo perdendo emprego, eu vi todo mundo diminuindo salário e eu vi os jogadores bem quietinhos olhando. Então, quando tiver, eu vou ser o primeiro a divulgar e ele me disse que quando sair, vai me ligar para me contar. Então, eu vou estar esperando aqui e aí eu até vou pedir autorização para poder botar a palavra dele aqui. Porque acho que essa é uma informação importante, uma informação de momento em que a força da opinião pública, a pressão também, de certa maneira, pela angústia dos clubes, chegou nos jogadores. E eles também podem ou não ficar sensíveis a isso. Nós vamos acompanhar nos próximos dias. Eu repito, eu vou ser o primeiro a vir aqui falar. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Siga o canal.